Você também deve ter visto reportagens com esse acidente aéreo. Ocorreu em Piracicaba, um acidente fatal que acabou tirando a vida de 7 pessoas. E obviamente que o Adversos não entrará em detalhes sobre as 7 pessoas que perderam suas vidas. Hoje o Adversos irá mostrar outros acidentes aéreos que também puderam serem considerados fatais. Um vídeo que claramente terá restrições, pois existem pessoas que ficam impressionadas com esses tipos de acidentes. Então, se você é uma, não assista. Uma multidão começou a perceber um comportamento estranho em uma aeronave. Ela não voava equilibradamente, e para as pessoas que viram aquilo, era uma questão de tempo para um acidente como esse ocorrer. Em poucos minutos, o avião bateria no solo, explodindo e, consequentemente, matando as pessoas que estavam a bordo. Segundo autoridades do assunto, o acidente teria sido causado por uma pane, descartando assim qualquer ideia de erro humano. E isso foi o que as investigações teriam mostrado. Independentemente das causas, as vidas das pessoas não serão resgatadas mais. E também nada apagará da mente das pessoas que estavam ali presentes e viram de pertinho aquele acidente. Era para ser uma simples decolagem, o avião pegou velocidade. Porém, durante a velocidade faltou-lhe pegar altura. O avião não subiu. E então seria um cenário perfeito para um acidente fatal. Notamos que durante a batida no solo, um líquido foi jorrado. Talvez se tratava do combustível da aeronave. A explosão foi grandiosa. O que seria difícil de imaginar que alguém escaparia com vida. Não sabemos o número de mortos. O que sabemos é que ninguém realmente teria escapado com vida naquele dia. Um acidente trágico, fatal, que teria sido filmado por uma pessoa que gostava de ver aviões decolando. Nesse dia, não foi uma decolagem que pegou. Na verdade, essa pessoa acabou ficando traumatizada com a cena daquele avião explodindo. Faltava muito pouco para esse avião pousar. Ele estava muito próximo à pista, mas começou a apresentar falha no ar. Uma fumaça estava saindo dele. O piloto não conseguiu controlar a aeronave, que começou com seu mergulho fatal ao solo. Nesse avião só havia mesmo o piloto dentro. Uma única pessoa, mas que acabou perdendo a sua vida naquele acidente. Dificilmente ele escaparia, pela força da batida e também a explosão, já que olhando o vídeo em nenhum momento nós vemos qualquer tipo de salto com paraquedas, como ocorre em alguns aviões desse mesmo modelo. Sendo assim, o piloto permaneceu dentro da aeronave, o que lhe custaria a vida. Parecia algum tipo de avião de alguma nação, um avião de alguma autoridade, de algum país, que começou a decolar perfeitamente. Mas em alguns segundos, aquele voo que parecia perfeito perderia o rumo e colidiria com o solo. E as pessoas que estavam dentro daquele avião, muito provavelmente, acabaram morrendo naquele acidente, que talvez poderia sim ter sido causado por um erro humano, já que aparentemente durante a decolagem o avião parecia não apresentar qualquer tipo de defeito. E o porquê ele acabou perdendo o rumo
E quando isso aconteceu, caiu descontroladamente. Talvez a hipótese de erro humano seria a mais provável. Mas isso seria uma opinião particular minha. E de forma alguma sou perito no assunto. Para confirmar seria melhor deixar para quem entende de verdade. Nesse dia, os motoristas que trafegavam por uma estrada acabaram se surpreendendo com um acidente, mas que vinha do céu e não do solo. Isso porque uma aeronave caiu ali, próximo àquela estrada, explodindo. Vários veículos passavam por ali naquele momento e, por sorte, nenhum daqueles veículos foram atingidos pelas chamas. Mas muito provavelmente, nenhuma pessoa que estava a bordo daquela aeronave sobreviveu. Não tinha como. Dizem que milagres podem acontecerem, mesmo nesses acidentes fatais dessa magnitude. Mas quem olha uma cena como essa, claramente acredita que seria pouco provável que eles ocorreriam. E aqui outro acidente aéreo que foi gravado por mais um motorista que dirigia em uma estrada. Percebeu o avião se comportando de maneira estranha, como se estava prestes a cair. Ligou a sua câmera e acabou pegando os momentos que antecederam aquele acidente aéreo. Segundo informações, pouquíssimas pessoas estavam a bordo daquela aeronave naquele acidente. Porém, nenhuma dessas pessoas sobreviveram àquela tragédia. O choque com o solo, a explosão, tudo isso fazem desses acidentes aéreos, na grande maioria dos casos, acidentes fatais. Ninguém sabe até hoje o porquê que aquele avião apontou seu nariz em direção ao solo, daquela forma, como se fosse um mergulho fatal e proposital. Teria aquele acidente aéreo sido provocado de forma proposital, digo pelo piloto ou copiloto ou qualquer outra pessoa que estava a bordo daquela aeronave naquele dia? Muito estranha a forma com que aquele avião se chocou ao solo e apontou seu nariz para o chão, não deixando assim ninguém escapar com vida. Já nesse acidente aéreo, o piloto tentou ainda resgatar o controle da aeronave. Tentativas essas que foram em vão. O destino daquela aeronave já estava traçada com um acidente que faria tudo explodir em chamas. Fica nítido no vídeo que o piloto estava tentando de tudo para evitar aquele acidente, mas não teve jeito. O avião veio a se chocar com o solo, e no vídeo parecia mesmo que a aeronave apresentava algum tipo de falha, pela forma com que o piloto estava tentando buscar o controle da aeronave. Agora, imagina você o que se passa na cabeça de um piloto nesses momentos e quais as sensações que eles sentem. Eu respeito profundamente a profissão dos pilotos, uma profissão que requer coragem e muitas vezes eles se tornam heróis. Mas diante do medo que eu tenho desde a infância de aviões, estar dentro de um é uma das coisas que eu menos desejo fazer um dia na minha vida. Mas de verdade, respeito quem gosta e também todos os pilotos de aviões. Lembrando que esse vídeo não foi de forma alguma para fazer com que você desista de realizar o sonho de viajar um dia de avião.
Ou se já viajou, que volte a viajar outras vezes. E lembrando também que o avião é o meio de transporte mais seguro no mundo. Para esses acidentes aéreos acontecerem, precisam de uma porcentagem muito alta. Então, esse vídeo tem como objetivo somente o entretenimento. Continue acompanhando Adversos, pois muitos vídeos ainda pintarão aqui em nossa telinha.